Então, meus irmãos, nós, diante dessas exposições, pela providência divina, chegamos na parte principal do livro de Juízes. A partir do versículo de número 7 até o capítulo de número 16, versículo 31, nós temos a famosa seção dos ciclos. Ciclos irão se iniciar ao decorrer desses capítulos, e ao decorrer desses ciclos nós temos os principais juízes que Deus levantou e o autor vai colocar perante as nossas vidas. Então, os juízes principais que nós podemos observar: Otniel, nessa noite, Eude, Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Jefté e Sansão. São os líderes ou os salvadores principais que Deus levantou naquele contexto, quando o povo estava sendo oprimido diante dos seus pecados, e outros líderes que foram levantados contra o povo de Deus. O Senhor levantou pelo seu Espírito pessoas para salvarem o povo diante dos seus pecados. Então, nesses capítulos, a partir do versículo 7 até o capítulo de número 16, o autor vai desenvolver os temas anunciados nos capítulos anteriores, o capítulo 1 e o capítulo 2, que em nossas pregações nós vimos segundo a bênção do Senhor em nossas vidas. E antes de nós considerarmos o primeiro relato desse juiz, Otniel, é muito necessário nós observarmos algumas questões curtas, sintéticas, que são necessárias quando você estiver lendo esses capítulos acerca desses libertadores que Deus levantou. Em primeiro lugar, embora o autor tenha conhecimento de outros acontecimentos ocorridos durante esse período, o autor selecionou memórias aqui históricas que ele observou e achou interessante trazer para a sua escrita diante desses libertadores, sobre os temas que ele falou no capítulo 1 e capítulo 2. Então, o ponto dele é sempre mostrar que o povo estava assimilando a espiritualidade caída do povo de Canaã, a moralidade cananeia, e através disso, nesses ciclos que ele vai desenvolver, ele vai colocar memórias históricas que aconteceram naquele período, e ele, através disso, nos ensina sobre essas libertações que Deus estava fazendo. Em segundo lugar, a ordem em que essas narrativas são colocadas, ela não é cronológica, mas ela é retórica, refletindo sempre o propósito de Deus em cada juiz que Deus está levantando. Então, cada juiz que o autor está colocando aqui, ele está refletindo um propósito, como por exemplo, Otniel. É o primeiro juiz que é levantado, nós não temos nenhum defeito dele. Por quê? Porque é um líder ou um libertador modelo para o povo de Israel. Então, ele não está tanto buscando a cronologia desses libertadores, mas em primeiro lugar, ele sempre está buscando a retórica do seu argumento para refletir sempre essa espiral decadente do povo de Israel, e sempre Deus aqui levantando esses libertadores segundo a ação do Senhor. Em terceiro lugar, os ciclos principais são construídos diante de um paradigma, de um padrão. Nós temos aqui, em primeiro lugar, Israel fez o que era mal perante o Senhor. Todos os juízes, você vai observar essa expressão, fez o que era mal perante o Senhor. O Senhor entrega nas mãos dos opressores. Israel serve o opressor por uma quantidade de anos. Aqui, Otniel, nós observamos isso. Israel clama ao Senhor, o Senhor levanta o libertador, o Espírito desce sobre esse libertador, depois o opressor é subjugado, e por fim nós temos uma quantidade onde a terra, o povo passa por um período de paz. Então, sempre nesses ciclos desses juízes, nós vamos observar esses padrões que o autor, com seu propósito, sempre tem colocado para trazer isso na memória do povo de Deus. E diante disso, hoje nós veremos o primeiro libertador do povo, segundo o livro de Juízes. Seu nome é Otniel, ou em algumas traduções, Otoniel. E o autor começa com um caso muito simples.
ele é muito objetivo nesse primeiro juiz. E isso tem um propósito desse breve relato. Por quê? Porque funciona como um modelo padrão. Nós temos aqui um salvador modelo contra o qual os outros relatos precisam ser interpretados. Então, os demais juízes, nós observaremos que possuem algum defeito, apesar de Deus ter levantado essas pessoas e eles terem libertado o povo de Deus. Mas, pela retórica aqui do autor, ele começa por esse autor, um autor aqui, o Otiniel, um modelo para justamente mostrar, diante desse cenário, que o povo começou, podemos dizer assim, com o pé direito, com um líder modelo, é que o povo pudesse sair do pecado e entrar segundo a obediência do nosso Deus. Basicamente, ele está repetindo o que ele fez no capítulo 1, quando o povo pede direcionamento ao Senhor. Mas o povo depois começa a cair, e a mesma coisa vai acontecer aqui. Ele levanta Otiniel, um relato simples, nós não temos nenhum defeito acerca dele, mas depois os outros líderes que serão levantados, apesar de Deus ter levantado alguma coisa, nós iremos observar alguma coisa decadente também, para justamente Deus demonstrar sua graça perante o povo. Então a estrutura desses versículos é algo bem simples. Olha para o texto. Nós temos o ponto central, que está no versículo de número 9, clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador. Então, o ponto central desses versículos, 7 a 11, está aqui no versículo 9, mas nós temos aqui duas situações, se os irmãos se atentarem para o texto. Os versículos 7 e 8 descrevem uma situação negativa, e Deus, através disso, traz a libertação, e o versículo 10 e 11 descreve uma situação positiva. No versículo 7 e versículo 8, o povo estava aqui adorando falsos deuses, e Deus se irou contra isso. Depois o libertador é levantado, e versículo 10 e versículo 11 nós temos os resultados dessa libertação. Então, ponto central, situação negativa e situação positiva. Sobre o nosso texto, 3 coisas que nós iremos aprender nesses versículos. Em primeiro lugar, versículo 7, nós temos aqui a perda de identidade. É isso que o autor, nessa situação negativa, ele começa a refletir perante nós, nos ensinando, diante desse contexto, sobre a perda de identidade. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Então veja que mais uma vez o autor retorna para o ponto principal, capítulo 2, versículo 11. O momento é de rebelião. Ele começa dessa forma: o povo se rebelou de maneira deliberada contra Deus. Apesar do autor já ter falado sobre essa questão, ele achou necessário mais uma vez sublinhar essa situação. Parece que o autor está dizendo o seguinte: tem certas repetições que vale a pena nós ouvirmos. Capítulo 2, versículo 11, ele falou sobre isso. Agora, mais uma vez, ele começa com essa perda de identidade, mostrando que o povo de Deus fez o que era mal perante o Senhor. O ponto é seriedade da situação. Porque essa situação é algo que nós devemos observar e causa essa seriedade, porque o povo se desviou dos caminhos de Deus. E se desviar dos caminhos de Deus não é qualquer coisa. Se desviar dos caminhos de Deus é coisa séria. E ele qualifica esse desvio. Se desviar de Deus é fazer aquilo que é mal perante aos olhos de Deus. Ou seja, há vários desastres na vida, porém há um desastre que não se compara. Há um desastre que nós precisamos observar e atentar no nosso coração. É o desastre do desvio dos caminhos do Senhor. Se desviar dos caminhos de Deus é fazer aquilo que é mal. Ou seja, o autor começa mostrando uma questão de primeira ordem. Há questões que são de segunda ordem, terceira ordem, há questões secundárias. Mas o autor começa pelo fundamento, mais uma vez, nos mostrando: há uma questão de primeira ordem diante do desvio de vocês. Diante do desvio dos meus caminhos. Vocês fizeram aquilo que era mal perante
ao Senhor. É uma questão de primeira ordem, ou seja, o desvio implica, e ele vai colocar isso, perda da identidade. O povo perdeu a existência como povo de Deus. Israel não era nada. Deus salvou este povo e agora eles estavam voltando para os seus caminhos antigos, voltando para o mesmo estágio da vida deles no início, a escravidão de seus pecados. Aqueles que antes eram escravos de Faraó, agora estavam sendo escravos dos seus pecados. Eles saíram das mãos de Faraó, mas agora estavam voltando para os seus pecados, voltando ao mesmo estilo de vida, um estilo de vida em declínio. A cada dia que passa, eles estão perdendo a sua identidade, perdendo a sua existência. E aqui está o ponto, meus irmãos, da perda de identidade, a perda da existência do povo de Deus. Aonde nós podemos observar isso? Duas coisas o autor vai colocar, diante dessa questão de primeira ordem, que nós precisamos nos atentar. Primeira coisa, o esquecimento. O autor vai falar sobre isso. E se esqueceram do Senhor, seu Deus. O verbo esquecer ocorre somente aqui no livro de Juízes. E tem um sentido aqui quando ele fala esqueceram, perda, incapacidade de reconhecer as coisas de Deus. Podemos colocar aqui, esqueceram do Senhor, amnésia espiritual. Eles se esqueceram de quem eles eram. O ponto do autor é o seguinte: se Israel estivesse alerta, reconheceria, se submeteria às suas ordens, porém, eles se esqueceram de quem? Do Senhor. O autor não está falando sobre um simples esquecimento. Ele conecta de maneira muito próxima esse esquecimento. Veja, se esqueceram, não de qualquer coisa, se esqueceram do seu Deus. Eles se esqueceram do Senhor, se esqueceram da lei, se esqueceram das obras de Deus, se esqueceram da geração antiga, se esqueceram dos benefícios do Senhor, da sua bondade, da sua misericórdia. Eles se esqueceram da existência de quem eles eram. Se esqueceram do Senhor. Segunda coisa, nós temos o mundanismo. Diante desse esquecimento, renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Em outras traduções, se você tiver aí NVI ou outras, diz Aserá, melhor dizendo, ou seja, a deusa da fertilidade feminina naquele contexto. Nós já vimos um pouco sobre Baal, e aqui outro ídolo que foi colocado, o povo estava adorando. O autor está expandindo esse esquecimento, mostrando que através do desvio do Senhor, eles começaram a abraçar outras coisas. Eles começaram a render culto aos Baalins, ou seja, Israel desconsiderou. O esquecimento aqui significa isso, desconsideração pelas coisas de Deus. Não levaram Deus em conta. Em vez disso, eles estavam servindo aos seus ídolos, servindo ao pecado, ou seja, não estava dando a devida importância para Deus. É isso que o autor quer nos dizer. Perda de identidade significa, em primeiro lugar, se esquecer das coisas de Deus. E além disso, nos traz o mundanismo, nos rendemos a coisas que Deus não aprova. Meus irmãos, aquilo que é trágico para nós é quando nós se esquecemos de Deus. E o autor foca isso. O esquecimento é um desastre. O esquecimento pelas coisas de Deus nos traz vários malefícios. Entre esses malefícios, o mundanismo começa a entrar em nosso coração ao ponto de nós não nos conhecermos mais. Não estamos mais apegados às coisas de Deus. Começamos a entrar num processo de declínio, de descompromisso. Por quê? Porque estamos distantes de Deus. Se esquecemos de Deus, não focamos mais naquilo que Deus aprova, aquilo que Deus assim quer para a nossa vida, mas nós começamos a se esquecer de Deus e a trocarmos as coisas. Por exemplo, quantos
Aqui está o ponto: perda de identidade e esquecimento de Deus, das coisas de Deus. O mundanismo começa a adentrar em nossa porta. É simples. Deus, quando nós nos esquecemos dele, nós começamos a entrar em um processo de distância. Ele não faz mais parte da nossa vida, da nossa oração, da nossa adoração, da nossa comunicação. Deus não é mais convidado a estar mais em nosso recinto, e outras coisas começam a conviver conosco. Por quê? Porque Deus está distante de nós. O povo se esqueceu. Infelizmente, se rendeu a outros deuses. E aqui, meus irmãos, é muito importante, nós que estamos finalizando o ano e iremos entrar no ano de 2025, uma dica para você: comece o ano se lembrando de Deus. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça das suas obras. Não se esqueça que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso. Não se esqueça que Ele precisa ser adorado em exclusividade. Não devemos jamais trocar a primazia de Deus por outras coisas. Fazermos isso não é simplesmente nós estarmos desobedecendo a Deus, mas é algo mais profundo em nosso coração. É basicamente se esquecermos de Deus. Vivemos uma vida em torno do trabalho, do dinheiro, da preguiça e tantas coisas que o mundo nos oferece. Se você anda abraçado com o mundo, é porque você se esqueceu de Deus. Se você não consegue vencer o mundanismo, é porque há um problema espiritual. O problema do esquecimento. Você não mais está apegado a Deus. Você está se esquecendo. Se esquecendo das Escrituras, se esquecendo daquilo que é mais importante. Nós entramos em um processo de substituição. Aqui eu colocaria uma substituição ímpia. Nós começamos a abraçar aquilo que Deus não aprova. E com isso, a perda da identidade. O próprio texto de Salmos que nós lemos essa noite foca isso. O salmista, ele está entrando em um processo de aflição, um processo quase de maneira pecaminosa contra Deus. Parece que Deus não está presente, mas no versículo 10 ele olha para a sua aflição, ele olha para a destra de Deus, onde o Altíssimo está. A mão direita significa poder, e através dessa percepção ele começa a colocar a sua memória para funcionar. E ele coloca a sua memória para os feitos de Deus, para as obras de Deus. Recordo os feitos do Senhor. Recordo. Coloco o meu coração, a minha mente para funcionar nas coisas de Deus, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Que ele está falando. Eu lembro que o Senhor visitou o seu povo e abriu o mar vermelho e demonstrou as suas obras. Deus é vivo, Deus é presente, e eu não posso me esquecer disso. Eu preciso recordar, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso me atentar que o meu coração precisa estar nos antigos feitos, naquilo que Deus aprova. Meditarei nas tuas obras. Considere, cogite os teus prodígios. Veja, irmãos, é esse o ponto. Pensarmos sobre Deus, amarmos a Deus, estarmos sempre conectados a Deus. Se não fizermos isso, o mundo vai buscar você. Se você não lutar contra essas coisas, não esqueça, o mundo vai chegar na sua porta. Então, o autor começa com essa perda de identidade, a importância de não nos esquecermos de Deus. Não nos esquecermos. Posso ser que você chegou atribulado nessa noite, não sabe para onde vai, não sabe para onde ir, mas lembre do ano de 2024. Lembre dos meses anteriores. Eu tenho certeza que nessa antiguidade, trazendo o salmo para as nossas vidas hoje, Deus operou em sua vida. Deus operou em sua família. Eu tenho certeza. Não tem como. Deus está presente em nossa vida, meus irmãos. Nós não devemos esquecer disso. Devemos lembrar as maravilhas de Deus, as bênçãos que o Senhor tem nos trazido sobre nós, inúmeras bênçãos. Meditarmos, considerarmos, recordarmos, estarmos diante dessas coisas. Para Deus
nos abençoar. Então, colocando o versículo 7, eu fiz uma tradução própria, eu traduzi da seguinte maneira: Israel se desviou da palavra do Senhor, pois não considerou Deus, e com isso veio o mundanismo. O estilo de vida do Senhor foi perdido. Que Deus nos abençoe de sempre estarmos em nossa identidade cristã. Como fazemos isso? Considerando Deus, considerando a sua palavra, considerando aquilo que Deus aprova. Versículo 8. Nós vemos as consequências desse esquecimento, desse mundanismo. O autor ele vai afirmar o seguinte: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Uzan-Risataim, outras traduções Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, ou rei de Aram-Naarim, e os filhos de Israel serviram 8 anos. Então, o autor vai dizer algo bem simples: não devemos esquecer que as nossas ações possuem consequências. Esse é o ponto. Na maioria das vezes, as pessoas que se afastam de Deus, geralmente, elas não acham que estão em apuros, né? E o autor vai colocar 2 resultados, um duplo resultado quando nós nos afastamos de Deus. Parece que quando nós estamos em outro caminho é algo atrativo, mas é algo muito perigoso. A atratividade do caminho alternativo, nós vimos em nossas pregações passadas, tira a percepção da profundidade do erro que estamos cometendo. É como um filho pródigo saindo da casa do pai para um país distante, cheio de novas oportunidades, novos desafios, novas questões que nós colocamos em nossas vidas, novos prazeres, muitas realizações, porém eu devo dizer, distante do pai. O filho pródigo estava distante do pai. Apesar da sua vida cheia de realizações, a atratividade do caminho mundano. Então o autor ele vai ter essa consciência que mais cedo ou mais tarde os problemas das nossas ações virão. Não tem como nós fugirmos disso. Mais cedo ou mais tarde, se você se esquecer de Deus, se você estiver em comunhão com o mundanismo, saiba que mais cedo ou mais tarde problemas das suas ações virão. O autor vai dizer isso: a ira do Senhor se acendeu. Veja, eles estavam em apuros. É isso que o autor quer dizer. Porque eles estavam em apuros? Pois eles estavam prestes a enfrentar o julgamento de Deus. Aqui é a razão mais profunda da nossa desobediência. Não é apenas a disciplina que Deus trará sobre nós, mas antes disso, a ira de Deus se acendeu. Se eles não caírem em si, se eles não voltarem para casa, Deus irá atrás deles. Mas Deus irá atrás deles segundo o ensino de Deus, segundo a sua disciplina, segundo a sua punição. A sua mão disciplinadora virá. E aqui nessa passagem, veja, olha o texto, a disciplina, naquele contexto, ganha cor através desse rei maléfico. O seu nome aqui, que é colocado, o Xan-Risataim, ou Uzan-Risataim, é o agente divino. Ele será o agente divino para disciplinar o povo. E o interessante que eu estive pesquisando, nós não sabemos muito sobre a identidade desse personagem. É discutido sobre quem ele era, se ele era rei de um determinado contexto, se de fato ele era rei aqui da Babilônia, da Mesopotâmia. Então tem vários candidatos, vários personagens daquele período. Mas o interessante é que diante disso o autor ele não se preocupa em localizar um indivíduo em específico. O autor coloca um nome para ele, ou um título. O título, Uzan-Risataim, significa dupla maldade. É como faraó. O termo faraó não quer dizer que o nome daquela pessoa era faraó, era um título. Então nós temos vários nomes de vários faraós naquele contexto. E o autor está fazendo exatamente isso aqui. Está colocando esse título, e esse título significa dupla maldade. Duplamente perverso. E por conta disso, muitos acreditam que não era o nome dele. Por quê? Porque dificilmente
dificilmente um pai daria um nome para o seu bebê assim. Dificilmente um pai chamaria o seu bebê de duplamente perverso. Então o que é que o autor está fazendo quando está escrevendo a sua retórica? Dando um nome para aquilo que ele fez perante a disciplina de Deus no povo. Este rei trouxe disciplina. E a disciplina foi algo duro. Foi algo que de fato Deus utilizou diante dessa maldade desse rei, trazer o povo de volta para a sua vida, para o seu propósito. Então hoje muitas vezes nós fazemos isso. Quando um homem perverso aparece, rapaz, aquele homem é um Hitler, rapaz, aquela pessoa é um anticristo. E o próprio João vai nos dizer, há vários anticristos que têm se levantado, mas não o anticristo. Então nós damos um nome, um título para determinada questão, determinada maldade, e o autor está fazendo exatamente isso. Esse rei perverso está sendo usado pelo próprio Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui, diante disso, desse resultado, está na expressão, os entregou. Os entregou a essa dupla maldade. Veja, o mal aparece. O mal aqui, meus irmãos, está segundo o controle de Deus. Ele entrega segundo o seu propósito soberano. Entrega o povo de Israel a este malefício, a esta disciplina. E o ponto do autor, nesse resultado, entregar, é uma entrega que está debaixo do seu controle. Deus não entrega o seu povo simplesmente para sofrer em si mesmo, mas Deus entrega porque lá no fim, Deus sabe trabalhar no coração e Deus vai trazer de volta. É isso que Deus está fazendo. Não é sem propósito, o sofrimento, a maldade, nesse sentido que Deus está entregando o povo, mas é uma entrega com um propósito. O propósito é a disciplina. Esse é o ponto do autor, entregou. Nós vemos isso no livro de Jó. Entrega Jó a Satanás. Você pode tocar, mas não pode matar. Você pode fazer tudo isso, mas nisso aqui você não pode mexer. É aquilo que Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. Tem uma coleira nele e ele só vai onde Deus permite. E aqui está acontecendo. Disciplina de Deus. Primeiro resultado, entrega. Entrega nessa disciplina, Deus utilizando o mal segundo os seus propósitos. Deus fez isso com o faraó e o povo. Deus endureceu o coração do faraó, entregou, usou o mal para os seus propósitos. Mas a segunda coisa é que há uma duração. Serviram 8 anos. Aquele que determina a punição também determina a duração. Ele inicia entregando o povo, mas depois de 8 anos levanta um libertador. No versículo 9, mesmo em seus momentos mais sombrios, Israel nunca esteve completamente nas mãos dos seus inimigos. Deus sempre estava lá. Todos os anos, todos os dias, Deus estava entregando, mas ao mesmo tempo controlando essa disciplina segundo a sua soberania. Então, diante do esquecimento e diante de eles servirem a outros deuses, Deus disciplina o povo de duas formas: entregando por uma quantidade de período, de tempo. Esse duplo resultado aconteceu na vida do povo. Deus usou o mal para os seus propósitos. Esse mal é segundo a sua soberania. Tudo está no controle de Deus. Tudo está diante do seu controle. E nós não devemos perder isso de vista. Há uma duração, há um período, há um propósito de Deus para todas as coisas. E Ele disciplina o seu povo, a todos aqueles que Ele ama. Terceira coisa, versículo 9, nós temos agora um clamor. Já vimos a perda da identidade, um duplo resultado, e agora um clamor por um Salvador. Versículo 9, clamaram ao Senhor os filhos de Israel. Diante dos 8 anos de opressão, nós temos um grito de desespero, um grito do povo de Deus, apesar de nós não termos indícios de arrependimento. Eu particularmente
acredito que esse clamor não é um clamor de arrependimento, como nós vemos nas Escrituras. Alguns autores colocam arrependimento ao Senhor, mas nós não temos indícios aqui sobre isso, é apenas um clamor de desespero diante da situação. Eles clamam, eles se desesperam, e aqui enaltece mais ainda a misericórdia de Deus. Diante disso aqui, desse clamor, Deus socorre o povo. E duas coisas aqui, diante desse clamor, Deus agindo perante as suas vidas. Nós temos o agente. O texto continua e nos diz: e o Senhor lhe suscitou libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que é irmão de Caleb, e mais novo que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Então, duas características desse libertador, preste atenção. Ele foi levantado por Deus, suscitou libertador, e ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Como vimos em uma das nossas pregações, o ponto fundamental desses líderes é porque o Espírito de Deus veio sobre eles. Não era a habilidade própria, não era a sua inteligência própria, era o próprio Espírito Santo vindo sobre eles. Então, apesar de Otiniel, Sansão e outros líderes serem levantados, o agente primário, o agente principal é o próprio Espírito Santo. O Espírito é o agente que opera a vontade de Deus na criação, na orientação da nossa vida, na revelação da vontade de Deus, na renovação dos nossos corações, como ele fez no coração de Lídia, quando a palavra de Deus estava sendo pregada. O agente, o Espírito Santo, abriu o entendimento de Lídia para ela entender as coisas de Deus. E aqui, esse Espírito Santo está agindo através de pessoas. Otiniel, capacitado pelo próprio Espírito do Senhor. Então, ele não libertou o povo confiante em sua própria força, em sua própria estratégia militar, mas pelo Espírito Santo. Aqui estava o segredo, não somente de Otiniel, mas de todos os outros líderes, da força, da libertação, da salvação. A graça divina veio sobre eles de forma sobrenatural. E assim é hoje, assim deve ser em nossas vidas. A Igreja de Cristo precisa ser cheia do Espírito Santo. A única diferença dessa passagem para Pentecostes é que aqui nós temos o Espírito Santo vindo sobre uma única pessoa, mas em Pentecostes, como foi o cumprimento da profecia de Joel, o Espírito Santo veio sobre todas as pessoas, jovens, velhos e etc. O Espírito Santo veio e capacitou todas as pessoas para pregarem o ID do Senhor. O interessante é que a presença do Espírito Santo é tão importante, tanto na vida do povo de Deus no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, é que Mateus 28 nós temos o ID do Senhor. E a gente sempre fala, ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura, mas o tempo foi de acordo com a descida do Espírito Santo. O povo só pôde ir pregar depois que o Espírito Santo desceu. Quando Jesus ressuscitou, estava com eles assentado, discutindo algumas questões, ensinando, entregando os seus mandamentos. Jesus vai dizer, vocês devem aguardar. Mas Senhor, nós queremos ir, o Senhor disse que nós devemos ir pregar o Evangelho. Vocês só podem ir quando a promessa do Pai, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E depois disso, vocês podem ir pregar o Evangelho. Isso é muito prático, isso nos ensina bastante sobre a nossa vida como crentes. As nossas habilidades são importantes, tudo que nós fazemos é algo de suma importância, mas tudo deve ser banhado pelo Espírito Santo, relacionado pelo Espírito Santo. A forma como eu lido com os meus filhos, a forma como eu amo a minha esposa, tudo deve ser ligado à vida cheia do Espírito. Se você ler o livro de Efésios, nós falamos muito sobre serem submissas, mulheres, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Antes disso tem o versículo 18, e sede cheios de Espírito. Infelizmente a nossa tradução ela quebrou, né? Colocando lá submissão de homens e mulheres, e a gente quando lê, a gente pensa que é
mas está tudo ligado ali. Ou seja, a vida cheia do Espírito Santo é uma vida que amarra todas as coisas. O lar, o culto, a nossa vida no trabalho, todas as coisas devem ser vividas pelo Espírito Santo de Deus. E assim foi esses irmãos do Antigo Testamento. Deus libertou, Deus agiu pela presença sobrenatural do Espírito Santo. Meu irmão, não esqueça disso. A sua vida deve ser sobrenatural. A sua vida não deve ser carnal. A sua vida não deve ser apenas humana. A sua vida deve ser sobrenatural. O que é isso? A presença do Espírito Santo em nossa vida. Ser cheios do Espírito Santo. Somente através disso teremos poder. Poder para testemunhar Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo direcionando a igreja, liderando a igreja, levantando os líderes, fazendo todas as coisas. Meus irmãos, nós precisamos da orientação do Espírito Santo em todas as coisas. Quantas vezes nós fazemos uma coisa sem pedir orientação do Espírito Santo e nós quebramos a cara lá na frente? Sempre é assim. Quando nós paramos e olhamos para trás, esqueci de pedir a orientação do Espírito Santo. Coisa simples, mas lá na frente traz um prejuízo gigante. Qual foi o segredo? Qual foi o ponto? Se esquecemos do Senhor, se esquecemos de orar, pedir iluminação para, às vezes, a saída de um trabalho, às vezes, irmos para um local, tudo deve ser orientado. Jesus falou, Ele vai guiar em toda a verdade. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos de missão, mas antes disso, vidas preparadas. Vidas preparadas e cheias do Espírito Santo para a missão. A missão é importante, mas antes disso, eu estou convosco, toda a autoridade me foi dada. Jesus demonstrou essa autoridade na descida do Espírito Santo. É claro que Atos 2 não vai acontecer como aconteceu naquele contexto, foi algo peculiar, mas o princípio permanece. Buscarmos a presença do Espírito Santo em nossa vida, vidas cheias e preparadas para a missão. Não sei qual é a sua missão, mas você precisa do Espírito Santo em sua vida para você ter uma missão sobrenatural. Não é algo natural, é algo sobrenatural. Por isso, precisamos da intervenção do Espírito Santo. Então, o agente das nossas vidas e daqueles líderes foi o próprio Espírito. O Espírito veio sobre eles, o Espírito direcionou, o Espírito trouxe força na vida deles. E assim deve ser a nossa vida. Continuando o versículo, nós temos a dádiva da libertação. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos, acusando Isataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então veja que Otniel, olha para o texto, saiu para a peleja, mas a vitória agora veio das mãos de Deus. A mesma frase do versículo 8, lhe entregou nas mãos, só que agora nós temos a entrega de Deus, os inimigos, perante as suas vidas. Antes Deus entregou aos seus inimigos, foram disciplinados por ele. Agora Deus entrega os inimigos em suas mãos. Chegou o tempo, chegou o período através da operação do Espírito Santo, trazendo libertação, trazendo direcionamento, a dádiva da libertação. Porque a libertação só vem por intermédio da palavra de Deus. Não tem como nós sermos libertos sem a palavra de Deus. Não tem como nós fugirmos do pecado sem a palavra de Deus. Porque é uma luta entre a carne e o Espírito deve nos direcionar. Sem o Espírito não há entrega, não há vitória. É isso que o autor está dizendo. Deus entregou porque eles foram cheios do Espírito. Deus levantou o libertador. E a dádiva da libertação, no versículo 11, é finalizada com a dádiva da segurança. Então a terra ficou em paz. Durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Eu vejo que o autor finaliza com a declaração dos resultados da obra deste libertador. E eles tiveram 40 anos de
tranquilidade. Alguns vão colocar esses 40 anos como uma geração inteira. Teve libertação, teve paz, teve ensino. Por quê? Porque um homem foi levantado. Um homem foi direcionado pelo Espírito Santo. Eles tiveram sossego, descanso, tanto fisicamente como espiritualmente. E aqui nós aprendemos algumas coisas através dessas dádivas de libertação e segurança. Em primeiro lugar, a restauração veio através de um libertador. Otiniel resgatou Israel da escravidão e também serviu seu povo durante 40 anos. Ele serviu esse povo durante 40 anos. Certa feita, um pregador disse o seguinte: nunca subestime o bem que uma pessoa pode fazer quando está cheia do Espírito Santo. Nunca subestime. Está aqui um homem simples, cheio do Espírito Santo, mas influenciou uma geração inteira. Porque Deus estava com ele. Porque ele estava entregando a sua vida. Ele estava sendo um servo do Senhor. A segunda aplicação é que nós precisamos olhar para o nosso líder eterno. Primeiro, Deus prepara pessoas, Deus levanta pessoas, Deus influencia pessoas que são cheias do Espírito, homens de Deus, mulheres de Deus, para impactar uma geração. Mas também nós precisamos olhar para o nosso líder eterno. As coisas foram bem, mas o texto diz que Otiniel faleceu. Salvação e paz dependem da liderança, do juiz escolhido por Deus, mas esse texto finaliza apontando para Jesus. Este líder faleceu, ele não foi eterno. 40 anos. Depois disso, o povo mais à frente, observaremos o próximo libertador, fez mais uma vez aquilo que era mal perante o Senhor. Apontando para Cristo, esse texto nos mostra que sempre precisaremos olhar para o líder supremo. O supremo pastor. Porque grandes pessoas irão influenciar a nossa vida. Vai chegar um dia e passar. Chegará um dia que as nossas forças irão. Chegará um dia que a doença baterá em nossa porta e não conseguiremos vencê-la. Porque a soberania de Deus virá sobre nós segundo o seu propósito, segundo a sua soberania. Otiniel faleceu. Mas isso nos traz esperança. Esperança de percebermos que apesar de muitos líderes terem falhado, Jesus nunca falhou. Jesus ele foi fiel até o fim. Jesus ele cumpriu o seu propósito. E aqui nós precisamos, diante de todas as circunstâncias, não idolatrarmos certas pessoas, certos indivíduos, porque tudo vem pela mão de Deus, pela graça do Senhor. E nós sempre precisaremos olhar para Jesus, porque Ele é o líder supremo e eterno. Como Apocalipse capítulo 1, versículo 18 vai nos dizer: eu sou aquele que vive, eu sou aquele que venci a morte, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Jesus é o nosso líder por excelência. E por isso nós temos esperança sempre que Ele está cuidando de tudo. Ele tem controle sobre todas as coisas. Eu venci a morte e a morte está em minhas mãos. Em Jesus nós temos paz eterna. Pela sua morte e pela sua ressurreição. Então não esqueça disso. Líderes vão passar. Não é para sempre. A paz durou 40 anos, mas com Jesus a paz é eterna. Com Jesus Cristo, nosso líder supremo, Ele cuida, Ele sabe das nossas vidas. Eu sou aquele que vive, eu sou aquele que estou vivo pelos séculos dos séculos. Concluindo, meus irmãos, as Escrituras dão vários exemplos de homens e mulheres que andaram com Deus. Depois de Josué, aqui em Juízes, o único líder que recebe algo positivo é Otiniel.
porque ele é o líder modelo. O autor está colocando isso de maneira retórica para mostrar o líder supremo, o líder por excelência, que aponta ao líder maior. E o ponto de destaque aqui da sua liderança é a sua simplicidade. Veja o objetivo. O autor ele não se preocupa de falar sobre as suas qualificações, mas apenas diz que ele era filho de Kenaz, que o Espírito veio sobre ele e ele libertou o povo. Pronto. O autor se contenta na simplicidade. Seus motivos não eram egoístas, mas Otiniel buscava o bem do próximo. Ele agiu sem buscar os holofotes. Ele agiu apenas para buscar a vontade do Senhor e foi fiel. Nós aprendemos com isso, a simplicidade é exatamente isso. Nós devemos ser fiéis. Mas o líder, as pessoas não nos observaram, mas o líder supremo é aquele que vive e tem na sua mão todas as coisas. É Ele que vai nos recompensar, é Ele que vê os corações, é Ele que está organizando todas as coisas. Otiniel andava com Deus. Foi um líder simples, mas fiel ao Senhor. Primeira coisa, concluindo aqui, simplicidade. Simplicidade nós precisamos buscar. Simplicidade é algo que Deus aprova. Muitas vezes o glamour das nossas posições trazem os aplausos, queremos sempre estar no destaque. Não sou contra isso, dá honra a quem tem honra, mas o ponto é o nosso coração. Simplicidade, fidelidade, Deus nos encontrará, ou Deus quer nos encontrar fiéis. Olhe para os apóstolos. O apóstolo Paulo morreu praticamente sozinho. Pedro morto de cabeça para baixo. Os apóstolos, exceção de João, muitos deles decapitados, testemunhas de Jesus Cristo. Humanamente falando, derrotados, mas segundo aquele que vive, foram mártires, segundo a minha vontade. Viveram de maneira fiel, cumpriram o seu propósito, a sua vocação, mas também concluindo, em segundo lugar, Otiniel serve ou nos traz a glória de Deus. Embora seja um personagem humano, essa passagem não é uma biografia sobre ele. Isso é muito importante sim. Apesar de nós vermos aqui, de certa maneira, a sua biografia, a sua vida, o ponto do texto é trazer a sua biografia. Em vez disso, esse personagem destaca o envolvimento de Deus com a sua vida e com o povo do Senhor. Nos dias de Otiniel, ele puniu o mal através da mão de Deus. Deus agiu, Deus teve compaixão do seu povo, Deus trouxe libertação, descanso através desse líder, ou seja, através da sua vida. Ele sai de cena e a glória de Deus é enaltecida. O Espírito de Deus, todas as coisas aqui, meus irmãos, é a glória de Deus sendo colocada. Vimos isso nessa manhã sobre os dons espirituais. O fundamento dos dons é o senhorio de Cristo. Não é as nossas habilidades, mas é o senhorio. Tudo deve render graças a Jesus. É o senhorio de Cristo que os nossos dons precisam ser alicerçados. Cristo deve ter toda a glória. E Otiniel aponta para isso. Cristo tem toda a glória.